Bom, nesses dias que durante toda a semana refletimos sobre os episódios onde foi a exclamação do Antigo Testamento, e hoje nos festejos da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Nesses dias atuais. Então Jesus hoje vai pedir para nós uma confirmação que eu pertenço à Igreja Católica Apostólica Romana. Essas três confirmações, né? Católica, Apostólica, Romana. Num vídeo eu já expliquei o que é isso. Então, quando eu descobri o meu nome verdadeiro, porque a minha mãe escreveu um bilhetinho para o meu pai, dizendo assim: batiza para registrar o meu nome com Pedro Paulo da Silva. Foi isso que foi na Igreja Católica, lá na pia batismal, que fui batizado com esse nome, Pedro Paulo da Silva, sem o Hermínio. Então, quando a minha mãe mandou registrar, o meu pai foi registrado em Santo Amaro, o meu nome, ele não botou o Paulo, botou o Hermínio. Então, quando eu me aposentei, eu fui pegar um registro de nascimento na paróquia de Santo Amaro da Imperatriz, e lá constatava Pedro Paulo da Silva. Então eu fiquei surpreso, que os dois nomes, mas o que vale é meu nome na pia batismal. Eu tenho Hermínio no meu nome, mas como jurídica ser humano, sim, que eu pertenço ao meu pai como filiação de sangue. Mas na divindade divina, eu pertenço a Paulo, Pedro Paulo. Então, quando eu fui crescendo no crescimento da fé, para testemunhar isso aí, quando o Senhor Deus me revelou dentro do matrimônio a sua fé, que sempre Ele mostrou para mim sempre três coisas que tinha. Primeiramente foi o fogo, né? Depois o vento, depois a água. Eu não sei se isso aí está numa linhagem sucessiva, né? Porque poderia ser a água primeiro. Vamos supor que eu fui batizado na água, depois o fogo, depois a água, o vento. Sempre essas três coisas foram muito presentes na minha vida. Então, a responsabilidade que eu tenho de ter um nome, honrar esse nome, é muito grande, de ter um nome, meu nome escrito no livro da vida, Pedro Paulo da Silva. Então, hoje em dia, o problema da gente testemunhar Jesus Cristo, como a gente vamos ver aqui no Evangelho, né? Proclamação do Evangelho segundo João, Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro. Jesus, a gente tem essa saudade, né, de fazer uma refeição junto, aquela confraternização, uma conversa, pergunta, e depois dessa confraternização, com certeza que Jesus disse: agora eu quero fazer algo mais profundo e sério. Simão, filho de João, né, Jesus, tu me amas mais do que eles? Jesus estava querendo que Pedro confirmasse aqui o primeiro mandamento. Jesus não perguntou assim, quem é o primeiro mandamento? Ora, porque Jesus, sendo Deus, estava ligado ao Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus pergunta a Pedro, né? Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes todos? Amigo, pai, mãe, sei lá, mais do que tudo. Isso é sério, isso é sério. Aí, tu me amas mais do que estes, quer dizer, mais do que tudo. O amor de teu terá que estar acima de tudo, Pedro. Não pode ter nada acima de mim. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que tipo de amor é esse? Que eu tenho uma música que eu fiz, que tipo de amor é esse? Então, é um amor que não tem dúvida, não se mingua, não cresce, não tem
diferença, não tem cor, não tem forma. Que amor é esse? Um sentimento de afetividade por um Deus, algo que eu não sei o que é, que eu não vejo, mas que está dentro de mim e que se manifesta de uma maneira misteriosa, que para mim fazer essa afirmação, eu não posso fazer essa afirmação apenas de boca. Eu tenho que sentir no coração que essa afirmação que eu estou fazendo, como Jesus disse, se tu tiver fé e dizer essa montanha, sai daí e te transporta para lá, ela sai. Fé. Apacenta os meus cordeiros. O que isso significa? Apacenta os meus cordeiros. Meus cordeiros é uma categoria de filiação maior que Pedro seria os cordeiros de Pedro, dando a Pedro poder sobre seus cordeiros que teriam que ter obediência a Pedro. São os cordeiros, né? São a toda a elite da primeiro grau da Santa Madre Igreja. Jesus estava dizendo, todos terão que obedecer Pedro. Jesus estava dando esse poder para ele naquele mundo. E disse de novo a Pedro, olha uma segunda vez. Todo mundo diz que Jesus, isso que está escrito aqui, muitas pessoas dizem que foi por causa de que Jesus negou 3 vezes. Eu posso fazer minha interpretação, que não seja muito equivocada, mas eu acho que Jesus quis que Pedro fizesse uma confirmação tríplice do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era uma confirmação que Jesus estava querendo de Pedro. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pô, mas Jesus, agora essa confirmação será do sacramento que Pedro, a igreja, poderá confirmar aos seus rebanhos. Então, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Agora sim, é o povo, nós temos ali elites, o arcebispo, toda a hierarquia, o Papa, todos os catequistas, todas aquelas pessoas que são os cordeiros de Deus, que são o que são. Uma vez um Papa disse que igreja não pode ser grau, que diz que não existe igreja doméstica, igreja social, igreja urbana, sem só o Papa, só os cordeiros aqui, não existe igreja. Por isso é que Jesus fez Pedro, primeiro Pedro, os cordeiros, que são a elite de cima da igreja, os padres, sacerdotes, né, os diáconos, todos, mas aquilo é que eles terão que prestar conta, terão que prestar obediência a Pedro. Aí Jesus disse, sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. A segunda, a terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele amava a mesma. Então, gente, aqui, essa terceira resposta de Pedro confirma no céu que Pedro é o único poder absoluto de ligar, desligar, confirmar, desconfirmar tudo que Jesus veio fazer aqui na terra. Você já pensou? A encrenca que Pedro, já pensou? O pepino que Pedro pegou? Jesus morre, se ausenta no Pentecostes, e faz Pedro fazer essa tríplice confirmação. Ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacentas as minhas ovelhas.
em verdade te digo, Pedro, quando eras jovem, tu cingias-te e ias para onde querias. Ou seja, essa coisa de... Sempre teve em mente na igreja o medo da morte, né? Jesus estava antecipando aqui conforme Pedro, né, poderia ser preso e terá que dar a vida como Jesus, só que Pedro preferiu morrer de cabeça para baixo. Quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres ir. Na hora da prisão, né? Aí você bate um medo, sabe que chegou a sua hora. Jesus disse, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, que ele pediu que não queria morrer como mestre, mas diferente, de cabeça para baixo. E acrescentou, segue-me. Amém, como se diz, né, quando recebe a Eucaristia. Então, durante todo o processo da igreja, como Pedro representa, quase que dizer assim, o Antigo Testamento, quando Jesus disse que Paulo seria o segundo capítulo, porque às vezes a gente pergunta assim, me explica para mim por que Jesus escolhe um homem que antes estava matando os cristãos na igreja, impedindo que a igreja proliferasse. Então Jesus tem os seus caminhos, suas causas inexplicáveis, que não é bom para a gente fazer muitas perguntas, como que Jesus destrói todo o princípio de Paulo na estrada de Damasco. Paulo foi perdoado. Paulo recebeu toda a iminência naquele momento da palavra, que ele cai do cavalo, que eu disse num vídeo que o que restou de Paulo foi só uma caricatura, né? O resto Jesus substituiu. Então, o católico, apostólico e romano não pode ter medo de professar a verdade diante desse mundo lamaçado, dividido, odiado por interpretação de religiões humanas na Terra. Por isso que eu falei de um vídeo no Rio Solimões, Rio Negro, né? Esta divisão de céu lá em cima, terra aqui, que eu tenho que viver o cristianismo aqui na terra, mas ainda não é. Temporariamente, nós vimos que Deus, 33 anos, quem viu Jesus caminhar, Deus caminhando aqui na terra, feito um ser humano, um período que ele se dedicou para mostrar ao ser humano que é possível sim ser um católico com todos os defeitos, com toda a minha limitação, com toda a minha inclinação para o mal, seguir Jesus. Por isso aqueles primeiros apóstolos, sendo sem catequese, Jesus catequizou durante 3 anos, mas esse conhecimento pleno, eles não tinham essa firmeza. Por isso que muitas vezes naquela pescaria, Pedro duvidou, e sempre a igreja é feita dessas duas partes. A nossa fraqueza humana, a nossa irresponsabilidade diante da afirmação, porque eu sempre digo assim, quando eu fui, uma coisa que me tocou muito foi no momento que o padre perguntou para mim e eu olhei para o padre, Pedro, tu vais amar a dona Gilda, que Deus te deu para sua esposa até a morte, na alegria ou na tristeza? Olha só, que eu respondi para o padre como Pedro respondeu para Jesus. E eu fui responder essa resposta para o padre sem nem ter noção, porque o casamento é uma coisa tudo improviso com a igreja. Gente, o que Jesus perguntou para Pedro, se tu me ama mesmo, o padre perguntou diferente. Então tem uma frase na igreja católica que eu gostaria de mudar, se fosse possível. Que até que a morte vos separe. Eu não gostaria que a igreja pronunciasse isso
Quando o padre dizia assim, você me ama sempre, até na alegria e na tristeza, então está confirmado, até que a morte o una definitivamente para sempre. Como por que isso? Porque o Dom Afonso um dia disse para mim, num curso que eu estava fazendo teologia lá no Sagrado Coração de Jesus, no Provincialado da Divina Providência, fiz 4 anos de teologia lá. Então ele disse que não é essa frase que o padre diz até que a morte nos separe. Ele diz até que a morte os dois separe, mas ainda está errado, eu acho. Até que a morte unes para sempre por todos os séculos dos séculos, amém, como Santa Teresinha gostava de dizer. Ela sentava e dizia assim, eu vou viver para sempre, para sempre, para sempre, na eternidade com Jesus, Maria. Ela tinha essa sensação, essa convicção, essa certeza que para sempre, para sempre. Então, agora o primeiro passo, o segundo passo meu, como essa resposta, até que a morte nos separe, e ela foi antes de mim, então agora eu poderia dizer assim, não vou dizer mais essa frase, até que a morte nos separe. Como que eu posso dizer isso? Se um já foi. Então eu tenho que fazer essa afirmação. Até que a morte minha una a ela definitivamente. Eu acho, claro, que o padre não vai fazer essas duas separações lá na igreja porque estão os dois presentes. Mas no transcorrer da história do casamento, todo esse conflito, homem e mulher, Deus tem une aliança no céu, mas aqui na terra são dois corpos divididos, brigas, traição, desentendimento, feminicídio que mais mata no mundo. Esses dois corpos não conseguem se unirem aqui na terra em muitos homens e mulheres, porque essa soberba, esse orgulho, esse pecado fala mais alto. Não fala aquilo que Jesus fez Pedro confirmar. Eu confirmei para Jesus lá, na alegria ou na tristeza ou na dor, enfim, tudo. Amar a sua esposa como Jesus ama a igreja. Isso é um desafio seríssimo. Você, meu amigo, meu irmão, eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Você ama a sua esposa se você é casado tem uma família? Refletindo nessa pergunta que Pedro disse a Jesus, que Jesus mandou, que tal que se o padre perguntasse diferente, fizesse você, marido e mulher, fazer essa mesma confirmação dentro do casamento, como Jesus fez Pedro confirmar Jesus, não tem muita diferença, não. Então você, meu irmão, eu que fiz essa experiência de 42 anos, agora já estou 3 anos esperando essa confirmação de dizer, agora quando eu faço a minha oração do casal, eu sempre repito, não repito mais até que a morte nos separe, mas até que a morte nos una para sempre, por todos os séculos do século. Amém.